Mensagem: O Homem Enviado de Deus, primeira parte, capítulo 2, com o tema Nascimento Peculiar e Infância. Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Começava a amanhecer numa preciosa manhã de abril de 1909, no montanhoso campo de Kentucky, não muito distante do lugar onde nasceu Abraham Lincoln 100 anos atrás. Os raios do sol já haviam começado a penetrar pelas janelas da humilde cabana, muito pobre por certo, quando de repente se ouviu a voz de um bebê que acabava de nascer. Os passarinhos já haviam começado seu melodioso cântico muito peculiar do campo. Pareceu ao pai do pequeno que a estrela da manhã havia brilhado com mais intensidade que em nenhuma outra manhã. O pequenino chorava enquanto pequenas mãozinhas roçavam o rosto de sua mãe de 15 anos. De pé ao lado da cama estava seu pai de 18 anos, vestido com umas calças típicas das pessoas do campo e suas mangas enroladas até os cotovelos. O chamaremos William, disse o pai enquanto se inclinava a beijar o menino. Bem, disse a mãe, porque então o chamaremos de Billy. Longe estava desta mãe pensar que estas pequenas mãos que tocavam o seu rosto um dia seriam usadas pelo Todo-Poderoso para trazer liberdade a seu povo da escravidão e da enfermidade. Quem ia imaginar que este menino nascido na montanha um dia levaria a mensagem do Evangelho ao redor do mundo inteiro, que iria à casa de reis e grandes magistrados oferecer a oração da fé pelo enfermo e aflito? De todas as famílias daquele lugar, a família Branham era a mais pobre. Sem dúvidas que os caminhos do Senhor são inexcusáveis. Como haveriam crido se alguém houvesse dito que Deus, através deste menino, algum dia faria com que demônios fossem repreendidos, que o cego visse, que o mudo falasse, que o surdo ouvisse, que cancerosos fossem curados e que milhares de milhares caíssem sobre seus joelhos pedindo misericórdia com lágrimas de arrependimento? Tampouco haveriam crido como aviões voariam de continente a continente a tão grande velocidade para trazer enfermos à sua presença, tal como trens e automóveis trariam centenas de enfermos a receber a singela oração de fé deste servo de Deus e serem libertados de toda classe de enfermidades. Como do sul e do norte, do leste e oeste, vieram a ouvir a simples história de Jesus, pregada em forma tão peculiar e com demonstração do Espírito e poder. À medida que se aproximavam os vizinhos para ver ao menino, dizem eles que nos quartos
onde estava o menino havia uma estranha sensação que todos podiam perceber. Quem pôde duvidar que esta estranha sensação que eles sentiram foram produzida pela presença do anjo que tem acompanhado ao irmão Brana toda a sua vida e que mais adiante haveria de lhe aparecer em pessoa para falar com ele face a face? Primeiro dia de sua vida, algo muito estranho sucedeu. Depois que uma parteira o havia banhado, o colocou ao lado de sua mãe e foi abrir a janela. A janela não tinha vidro e o ar e a luz só eram controlados abrindo ou fechando a janela. O sol havia começado a aparecer sobre o campo e uns pequenos raios de luz haviam penetrado no quarto. Junto com estes raios de luz veio também um halo de luz muito brilhante, em forma circular, como aproximadamente um pé de diâmetro, e pousou sobre a cama onde estava a mãe e o menino. Este é o mesmo halo de luz que tem sido visto por milhares de pessoas e, sem dúvida alguma, é também o mesmo que apareceu na formosa fotografia tomada em Houston, Texas, durante a campanha celebrada em janeiro de 1950. Quando a parteira e os pais se deram conta deste fenômeno, começaram a chorar. Tinham medo, não sabendo o que significava. Não foi senão muitos anos mais tarde que estas pessoas que viram este halo sobre o menino puderam compreender que Deus tinha sua mão posta sobre este homem para um grande ministério que haveria de trazer ao mundo. A família Brana não era religiosa, nem prestava atenção a nada que tivesse a ver com religião. Seu avô era católico, e seu pai e sua mãe não interessavam o cristianismo. Porém, pelo que havia acontecido no dia de seu nascimento, sua mãe o levou a uma igreja e também a última por muitos anos. O pai do pequeno era lenhador e tinha que passar muito tempo separado de sua família, especialmente no outono e no inverno, devido a que lhe era impossível viajar frequentemente por motivo de muita neve e mau tempo. Quando isto sucedia, a mãe e o menino ficavam sós. Foi numa destas ocasiões em Kentucky, experimentou uma das piores tormentas de neve. Pareceu como se os acontecimentos houvessem conspirado contra a vida destas duas criaturas. O menino apenas contava com 6 meses de idade quando isto sucedeu, estando o pai longe do lar. Tão tremenda foi esta tormenta de neve que deixou paralisada toda aquela zona devido a muita neve. A reserva de comida com a que contava a família Brana era muito pouca e rapidamente começou a lhe faltar a comida e calor, pois o frio era intenso. A mãe, envolvendo seus pés em sacos, saía ao campo a buscar lenha. Logo depois de cortá-la, a trazia à cabana e ali armazenava, pronta para manter a chaminé acesa. Passaram alguns dias e a situação continuava piorando. Apenas tinha que comer para suas forças. Finalmente ela se debilitou tanto que teve que desistir de sair em busca de lenha. A reserva de alimento havia se esgotado e também a lenha. Nessa situação crítica, a mãe decidiu recolher toda a roupa da cama que tinha disponível e se envolveu com o menino a esperar o fim. Foi então quando Deus enviou seu anjo protetor e lhes livrou da morte. Um vizinho que morava a certa distância da família se sentiu inquieto por saber da condição da família Brana, a não ver sair fumaça de sua chaminé. A cada momento que olhava para a humilde cabana, se sentia mais preocupado por saber sua condição. Passados uns dias,
A convicção de que algo andava mal chegou a ser tão profunda que ele decidiu fazer uma investigação, ainda que isto significava ter que caminhar por cima do gelo, o que era perigoso, pois a cabana não estava muito perto. Porém, de todas as formas, este vizinho, dirigido pela mão de Deus, chegou até a cabana. Ao chegar à cabana, seus temores foram confirmados, porque ninguém respondia de dentro da casa, nem havia vestígios que indicasse que alguém houvesse saído da cabana, e além do mais, a porta estava fechada por dentro. O vizinho decidiu forçar a porta para entrar, e quando assim o fez, ficou surpreendido pelo que viu à sua frente. A mãe e o menino, completamente cobertos com a roupa da cama, estavam à beira da morte por causa do frio e da falta de alimento. O bondoso vizinho seguidamente juntou a lenha e acendeu um fogo que aqueceu a cabana. Logo foi à sua casa conseguir algo para que eles comessem. Seu ato de misericórdia foi feito a tempo. Amados, diz o irmão Brana, creio que aquele haveria sido nosso fim, se não houvesse sido por nosso carinhoso Salvador, quem a seu devido tempo falou ao coração deste bondoso vizinho. Ele sempre está perto e aparece no tempo oportuno. Não passou muito tempo e tiveram que mudar de Kentucky para o estado de Indiana, onde o pai foi trabalhar como um agricultor perto de Utica. Um ano mais tarde voltaram a mudar um pouco mais para baixo, para um vale perto de Jeffersonville, Indiana, uma cidade de tamanho moderado, a qual veio a ser o povo onde haveria de se criar o William Marion Branham.